É hora de falar do mercado e da guerra. Uma reportagem exclusiva da agência de notícias Reuters revelou nesta semana que a Rússia expressou preocupações sobre a renovação do acordo realizado com a Ucrânia, que criou um corredor de exportação de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. Isso porque um embaixador russo nas Nações Unidas disse que existia a possibilidade de não renovação do tratado com a Ucrânia, a menos que as demandas da Rússia fossem atendidas. O fato acontece após ataques atingirem instalações de energia e a infraestrutura da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, em retaliação por uma explosão no último fim de semana em uma ponte que conecta a Crimeia à Rússia. Representantes da ONU estarão neste domingo em Moscou para tratar do tema. Vale lembrar que o acordo firmado entre Rússia e Ucrânia para exportar grãos e fertilizantes tem duração de 120 dias e expira em 19 de novembro. Ao Hora H do Agro, um agricultor ucraniano revelou que caminhões carregados de trigo estão parados no porto de Odessa sem descarregar o produto devido ao alto risco de bombardeio na área. Já a empresa Steinweg, que trata de logística, revela que há rumores sobre uma eventual paralisação das operações no porto de Odessa a partir de novembro, devido à escalada do conflito, que pode colocar em risco a segurança das operações marítimas. Para avaliar os efeitos da guerra no mercado agrícola, vamos receber no Hora H do Agro Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma maneira. Guilherme, conte pra gente. Depois da assinatura do acordo para exportar grãos pelo Mar Negro, cerca de 136 embarcações deixaram os portos ucranianos até metade ali de setembro. A informação que a gente tem é que 50% da carga foi de milho e 25% de trigo. A pergunta é: quais efeitos isso gerou nos preços para o agricultor brasileiro à medida que entrou essa oferta lá do leste europeu? É claro que havia uma grande preocupação em relação ao fluxo comercial vindo da região ali do Mar Negro e diante de um ambiente que nós tínhamos uma preocupação muito grande em relação à disponibilidade de grãos de maneira geral, essa flexibilização do fluxo acabou influenciando negativamente as cotações internacionais e é claro que isso é sentido aqui no Brasil através das paridades de exportações, né? Principalmente quando nós olhamos no caso do milho, sob uma ótica de paridade de exportação, esses preços são transmitidos para as cotações locais. E no caso do trigo, né, por mais que nós exportamos trigo e também importamos trigo, somos importadores líquidos de trigo, essas paridades com as cotações internacionais também se fazem refletidas aqui nas cotações locais. Esse é o principal canal de transmissão desse cenário de flexibilização que nós tivemos até o momento do fluxo comercial da região do Mar Negro para os preços aqui no Brasil. Perfeito. Então, por favor, me corrija se eu tiver entendido errado. De uma certa maneira, você está dizendo que à medida que houve esse canal de escoamento via Mar Negro, houve um impacto na formação de preços do milho no mercado doméstico e chegou até a cair em algum momento. A minha pergunta é: se a gente não tiver a renovação dessa rota de grãos via Mar Negro, parte da produção da Ucrânia deixa de entrar no mercado global. Isso significaria alta de preços para milho e trigo? Essa é a lógica que a gente deve entender? Explica para a gente, por favor, Guilherme. Essa é a nossa interpretação, Kelly, principalmente quando nós começamos a traçar os cenários para a safra 22-23, em que nós temos um ano de déficit no cenário global, na combinação entre oferta global, entre produção global e consumo, tanto de milho quanto de trigo. A necessidade, nós temos aqui esses produtos vindo da região do Mar Negro, vindo principalmente da Ucrânia, ela é super premente. E caso isso não ocorra, certamente nós podemos ter aqui uma força que contribua para auxiliar nas precificações internacionais. É importante comentar que nessa semana nós tivemos uma revisão para baixo do USDA da produção dos Estados Unidos, que acabou afetando também a perspectiva de produção global, tanto de milho quanto de trigo, e isso só acentua um pouco a nossa preocupação.
Excelente, a gente vai entrar nesse tema do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já. Agora, só para a gente fechar essa questão da rota dos grãos, eu gostaria de entender a visão do Itaú BBA. Vocês entendem que há mais chance de renovação desse corredor pelo Mar Negro ou não? E se há ou não, a gente gostaria de saber se tem algum impacto para fertilizantes que vocês também estão monitorando. A questão está super aberta, né? Embora nós acreditássemos aqui que nós teríamos uma renovação com o recrudescimento, né, da tensão bélica entre os dois países e as condições para que o corredor seja renovado, muito atrelado às flexibilizações que existem em relação às sanções à própria comercialização de fertilizantes e grãos da Rússia, está super aberto aqui, não dá para ter certeza qual será a decisão final. E caso nós tenhamos aqui uma revogação do corredor, certamente isso pode afetar, como nós comentamos, tanto a disponibilidade de grãos no mercado internacional como a de fertilizantes, né? Em um momento em que nós estamos observando os preços dos fertilizantes acomodarem um pouco, nós tivemos aqui preços de nitrogenados, fosfatados e potássicos subindo de maneira bastante relevante no início da guerra, e agora o mercado se acomodando, e esse talvez seja um dos principais riscos atrelado ao problema de energia hoje na Europa para as cotações dos fertilizantes. Excelente. Guilherme, vou pedir para você esperar um minutinho. A gente vai trocar de tema para entrar justamente na questão do corte que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez na safra de grãos, e eu volto com você já. Só vamos informar aqui a nossa audiência, tá bom? É porque nesta semana o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório de oferta e demanda mundial. E ele cortou a projeção de produção de soja, de milho e de trigo norte-americanos. O trigo foi o destaque de queda deste relatório, com uma redução na produção de 3,6 milhões de toneladas e safra projetada agora em 44,9 milhões de toneladas. No caso da soja, houve uma redução de 1,7 milhão de toneladas e a safra foi indicada em 117,3 milhões de toneladas. No milho, o corte realizado foi de 1,2 milhão de toneladas, com safra projetada agora em 352,9 milhões de toneladas. A seca que atingiu as lavouras é apontada como motivo para essa queda na produção norte-americana. Guilherme, eu volto com você agora para a gente entender, né? Com esse corte na produção dos Estados Unidos, os estoques globais de soja, de milho e de trigo vão ser menores? Os menores em quanto tempo? Isso significa que o preço ao produtor aqui no Brasil vai subir? Essa é uma grande preocupação que nós temos aqui do ponto de vista de oferta global de grãos cereais de maneira geral, né? Eu acho que talvez uma das grandes surpresas aqui foi a revisão para baixo, mais que o mercado esperava, da produção de soja nos Estados Unidos, e isso deve levar os estoques de passagem, uma relação estoque-uso nos Estados Unidos para os menores patamares aqui em 10, 11 anos, e isso traz alguma preocupação justamente em um momento em que nós temos aqui a implementação da lavoura na América do Sul, que deve se desenvolver em meio a um ambiente de laninha, e, portanto, traz muitas preocupações também em relação ao qual vai ser os níveis de produtividade no final da safra, né? De tal sorte que, caso nós tenhamos alguma frustração aqui na safra de Brasil e Argentina, por exemplo, pode ser que nós tenhamos espaço para que os preços voltem a subir. Aqui eu acho que o ponto importante é que, embora nós tenhamos um cenário que exista espaço para que os preços subam, nós estamos num mundo diferente do que era o mundo ali antes da guerra, né? Era um mundo que nós não tínhamos uma preocupação tão grande em relação, por exemplo, ao que seria o crescimento da atividade econômica global, que embora, enfim, nós tenhamos um cenário de que as commodities agrícolas, principalmente soja, milho e trigo aqui, são menos elásticos à renda, menos sensíveis à renda, portanto, são menos afetados, mas nós provavelmente teremos níveis de recessões em patamares bastante agudos, e isso pode impactar um pouquinho a demanda. Por isso, o nosso cenário é que, embora haja espaço para que os preços voltem a subir, talvez eles não voltem naqueles patamares de $17 por bushel que nós chegamos a ver a soja sendo cotada no cenário internacional. Isso eu gostaria de entender, essa previsão de que
mesmo com seca nos Estados Unidos, mesmo com esses problemas aqui mencionando de um risco de uma não renovação do corredor de grãos via Mar Negro, você não entende que há espaço suficiente para atingir os picos históricos que a gente viu em 2022 por causa de uma fraqueza de demanda? Isso que eu gostaria de entender, e se você puder comentar também a situação do rio Mississippi, né, na logística global, afetando aqui o Brasil, o rio Mississippi que está bastante seco, né, Guilherme? Perfeito, Kelly. Não, aqui acho que esse é a principal variável que nós teremos que acompanhar, né? Nós vamos passar por um período de desaceleração da atividade econômica bastante abrupta, principalmente na China. A China crescendo abaixo de 3% ao ano. Fazia muito tempo que nós não víamos, que nós não testemunhávamos esse nível de crescimento da atividade econômica chinesa, e isso pode impactar, sim, a taxa de crescimento do consumo. Acho que essa daqui talvez seja uma das principais variáveis que pode reduzir um pouquinho o teto de aumento de preços caso nós tenhamos um problema de oferta em algum importante país produtor e exportador. Eu acho que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas quando nós olhamos as variáveis que podem impactar as cotações, essa é uma daquelas que esse ano nós vamos aprender bastante, né? É importante comentar também que os últimos 3 anos mostraram que tudo pode acontecer, então nosso radar tem que estar super ligado aqui, acompanhando as principais mudanças que podem acontecer no mercado de maneira geral. 2 pontos. Isso, pode falar, por favor. Indo especificamente para a questão do Mississippi, é claro que ele traz uma outra preocupação, porque isso acaba desacelerando o escoamento da safra norte-americana, essa safra que está sendo colhida. E se você reduz a oferta vindo dos Estados Unidos, você tende a ter os importadores redirecionando as buscas para outras origens, e nesse caso, por exemplo, o Brasil acaba se beneficiando, né? Então, portanto, a gente pode esperar prêmios nos portos aqui no Brasil ganhando força, enquanto nós temos esse cenário de oferta vindo dos Estados Unidos um pouco mais limitada, e isso, consequentemente, contribui para a precificação dos produtos nas praças locais. Muito bem. Para a gente fechar, Guilherme, você trouxe uma vastidão de informações e eu vou tentar aqui agrupá-las para a nossa audiência compreender na essência o que você está nos comunicando. Comunica que tem um problema de seca nos Estados Unidos, por isso o USDA cortou projeção de safra, que o rio Mississippi de fato está num dos níveis mais baixos e a logística acaba sendo um pouquinho prejudicada. Esses são fatores altistas para preço. Diz que a gente tem um laninha, que também é algo que precisamos monitorar, especialmente para a safra da América do Sul, mas disse que na contramão desses fatores que seriam considerados fatores altistas, há um risco de uma desaceleração da demanda chinesa em função de uma desaceleração da economia do gigante asiático. A gente vê agora, nesse fim de semana, também Xi Jinping assumindo mais uma era por lá, e eu gostaria de entender, há de fato uma fraqueza na demanda de soja já acontecendo por parte da China, a ponto de ser preocupante ou não? Queria suas considerações finais e alguma correção se eu fiz algum comentário com algum erro. Perfeito, não, interpretação super correta, e de fato o que nós estamos vendo aqui ao longo de 2022 é que as importações chinesas estão oscilando em patamares um pouco menores, e quando a gente olha para 2023, em que pese o fato que o ESG ele já aponta para uma recuperação dos níveis de importação, não dá para nós tirarmos do radar que existe esse risco de alguma desaceleração do crescimento. Nós não acreditamos em decrescimento, mas eventualmente a taxa de crescimento pode ser menor do que o mercado espera caso a atividade econômica cresça de maneira menor do que a esperada pelo mercado, e isso pode vir a impactar justamente esse consumo. Acho que esse daqui talvez seja um dos principais pontos de atenção que nós temos que ter aqui ao longo dos próximos meses, do lado da demanda por produtos agrícolas aqui, vindo da China, que é um importante importador. Excelente. Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan News. Volte mais vezes, é muito bem-vindo. Imagina, Kelly, foi um grande prazer. Obrigado. Até a próxima.